Oi, gente! Hoje eu vim aqui apresentar para vocês uma live, um bate-papo que eu fiz através do Instagram com a professora Gabriela Bandeira, também de jazz, assim como eu. E lá a gente trocou um pouquinho, falei um pouquinho sobre a minha história, minha trajetória na dança jazz. E falamos bastante sobre essa questão aí de pandemia, como é que foi, como é que a gente se saiu, o que que a gente programou, o que que a gente planejou para tudo isso. Primeira pergunta é sempre assim, ó, como é que foi esse teu começo na dança, né? Como é que foi essa tua introdução na dança jazz, na dança do modo geral? Gabi, a minha história é um pouco diferente porque eu vim do balé clássico, do meio do balé clássico só, desde os meus 3 anos. Então eu fui conhecer o jazz porque as minhas alunas pequenas de balé, do método da escola que eu trabalhava antes, começaram a crescer e se interessar por esse tal de jazz. E aí eu que tive que ir atrás, vamos lá então conhecer o que é esse jazz. Então eu comecei a estudar o jazz, eu já tinha mais de 18 anos, que eu fui fazer a primeira aula de jazz, né? E eu nunca tive um professor na cidade. Eu sempre fiz cursos livres. O primeiro contato que eu tive com a dança jazz foi com a Flávia Pessato. Ela era organizadora na época do Porto Alegre em Dança, um festival super famoso aqui que teve, né, por um bom tempo. Não sei se tu chegou a participar. Sim. Mas eu conheci o jazz através da Flávia Pessato. Então a gente fez, a única vez que eu dancei com ela, inclusive, foi numa abertura de Porto Alegre em Dança, né? Não lembro que ano era, e eu me encantei por esse lado de festival. Eu conhecia festival de dança através das minhas competições como bailarina pelo balé, só que naquela época, eu não sei se o meu grupo ficava mais isolado, a gente não assistia os outros, não tinha esse contato. E aí, nessa época, conhecendo o jazz e com a Flávia, eu me dei conta desse universo festival e de tudo que a gente pode conhecer. E aí comecei a fazer cursos livres, né, com o pessoal que vinha dar curso aqui em Porto Alegre. Foi assim que eu comecei, conhecendo jazz assim, de vários estilos. E aí com isso eu comecei a procurar essas pessoas e ir atrás delas nas suas cidades ou quando vinham para outros festivais, Joinville, os festivais mais próximos daqui, eu ia sempre fazer curso. Então a minha história com jazz, na verdade, foi essa. Eu dancei clássico a vida toda e comecei o jazz mais tarde por causa das minhas alunas. Não, perfeito. E Carol, só pegando então um gancho dessa tua resposta, quem é que tu considera que são as tuas referências? Porque tu até comentou, né, que tu não tem um professor específico que tu seguiu. Tu conheceu muitas pessoas e foi a partir daí que tu foi te especializando, né, no jazz. Então, quem tu considera hoje, que são as tuas referências no jazz? Olha, Gabi, eu tenho alguns professores preferidos, tá? Eu tive a honra de conseguir fazer muita aula com a Roseli Rodrigues. Então, ela foi assim, a gente respirava o jazz perto dela, né? Então, a Roseli é uma referência. Eu não fui aluna, eu aproveitei muito pouco ela, né? Mas consegui fazer bastante aula, ir pro Raça fazer aula com ela. Então, é uma super referência. Isso lá no comecinho. Fiz muita aula com a Cris Cará, que eu adoro, e o Ed Wilson. Acho que esses 3 são os meus profs preferidos do jazz aqui no Brasil, que eu mais fiz aula, que eu mais buscava eles nos festivais para fazer aula com eles. Fiz bastante aula de lírico também, mas não me identifiquei muito. Acho que por isso que eu segui um caminho diferente aqui em Porto Alegre, porque na época que eu comecei a dar o jazz, aqui em Porto Alegre tinha muito lírico, só lírico. E aí eu via as coreografias, achava bonita e tal, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Então essas pessoas que eu te citei o nome vieram dar aula aqui em Porto Alegre e eu me identifiquei muito com o trabalho delas. Principalmente porque eles não seguiam uma linha característica, sabe? A Cris, ela dá uma dança mais lenta, se ela quiser, daí daqui a um pouquinho ela já dá um jazz bem super quebrado, daí daqui a um pouquinho ela muda, faz uma coisa super sensual, e eu gosto disso, eu gosto de variar bastante os estilos, assim. Então eu me identifiquei com essas pessoas, acho que são os 3 nomes, assim, que eu tenho forte comigo. Perfeito. E hoje, Carol, tu consegue definir, digamos, o teu jazz ou tu não coloca, digamos,
rotular, né? Porque é muito a moda as pessoas rotularem. Ah, é jazz dance, é jazz lírico, e às vezes a gente permeia por esses caminhos, né? Então, assim, Uhum. no teu trabalho que tu vê hoje, assim, o que que tu... Se tu tivesse que te rotular, digamos assim, né? Como é que seria feito esse... Eu intitulo meu trabalho como jazz contemporâneo. Por quê? Porque eu adquiro muitas. O jazz contemporâneo ele traz essa hibridização, né? Ele entra no jazz movimentos de outras danças, estudos de outras danças, e eu gosto de fazer muito isso, porque eu gosto de trabalhar também em combinação com os meus bailarinos. E eu tive muito a vida toda bailarinos vindo das danças urbanas, que me traziam uma movimentação forte, uma musicalidade mais forte, e eu gosto de aproveitar isso. Assim como eu tenho alunos de dança contemporânea que eu gosto de aproveitar. Então eu defino o meu jazz mais como jazz contemporâneo, principalmente as coreografias, né? As coreografias que aparecem, elas são mais contemporanizadas mesmo, mas a minha aula é bem jazz dance mesmo. Tu tem o aquecimento coreografado, bem cheio de rebolado, cheio de energia, as diagonais também. Então, os meus alunos são alunos jazzísticos, bem jazzísticos. Até uma dificuldade que eu tenho, porque eu dou aula de balé também. Daí, às vezes, eu vou competir com balé e vejo lá nos comentários, eles estão muito jazzísticos. Porque não adianta, tá no corpo deles a aula, né? O trabalho do jazz. Mas em coreografia, sim, eu gosto de identificar mais como jazz contemporâneo. E Carol, então assim, ó, entrando um pouco, né, nesse assunto que é um pouco do tema da live, da questão da pandemia, né? Nesse um ano que a gente teve de pandemia e ainda continuamos, voltamos e ainda estamos engatinhando e arrumando algumas coisas, abrindo e voltando. Como é que foi afetado diretamente o teu trabalho nesse um ano de pandemia? Como é que tu te reorganizou, digamos assim, né, como professora, como coreógrafa nesse tempo assim de pandemia que a gente está vivendo? Olha, Gabi, foi tanta coisa, porque eu tenho um nenê pequeno, vai fazer 2 anos agora, né? Então, lá no começo, quando a gente teve que ficar em casa, ele estava aprendendo a engatinhar e mexer nas coisas. Então, eu tentava dar aula com o tripézinho e ele ia lá, se pendurava, roubava meu iPad, saía correndo. Sabe, foi muito difícil me reinventar nessa época em casa. Mas a gente vai se adaptando, né? A gente vai descobrindo formas novas, né? Então, como tu vê, eu tô toda de preto, assim, porque eu gosto de já aprendi a dar aula online, o que que deixa o aluno mais confortável. Então, eu fico contrastando com o ambiente sempre. Ah, arrumei um jeito de dar aula, eu me espelhei inteira, enquanto eu não tinha espelho, enquanto eu não podia dar aula na sala de aula, eu fazia as coreografias tudo para o bem-estar deles, mas eu estava toda diferente, então eu fazia tudo para o lado esquerdo. Foi um ano tá sendo, né, bem atípico. Como eu sou muito detalhista, eu gravava ainda e mandava um suporte de vídeo para eles, então ainda tinha edição, sabe? Para que eles. Às vezes eles nem viam os vídeos, né, Gabi? Mas eu queria ter na minha consciência que eu estava ali oferecendo o melhor, mesmo nessas condições atípicas que a gente estava, né? E agora, para mim, o mais difícil são as aulas híbridas, né? Para mim, pior do que a aula online, que tu tem ali o foco, os alunos ali, né? Tu tá voltado para eles ali, tu tá voltado para eles no online e na sala de aula ao mesmo tempo, porque eu não quero deixar os online. Ai, tô dando presencial, online copia e faz de casa. Não é assim, a gente tem que dar um tratamento especial, né? Então, para mim, o híbrido é o sistema mais difícil de todos. O online é difícil, mas realmente o ensino híbrido te deixa meio culpada, às vezes, né? Que parece que tu tá dando atenção só para os de casa ou tu tá dando mais atenção para os que estão na sala de aula. Eu também acho que é o que a gente ainda vai precisar melhorar. E, Carol, quais foram as tuas estratégias, assim, quando teve a pausa mesmo, né? Que fechou, todas as escolas fecharam. Qual foi a tua estratégia para poder manter
os alunos, porque, né, a gente sabe que foi complicado, foi um período difícil para as famílias se reorganizarem, financeiramente também falando, né, a gente teve uma queda, né, no número de alunos e tudo. Então, quais foram as suas estratégias para tu manter o trabalho e manter os teus alunos, eles engajarem na questão do online? Gabi, eu vou te dizer assim, ó, que a minha estratégia foi conquistada ao longo de anos de trajetória. Porque o que aconteceu? Com quem iniciou esse ano, o ano passado, por exemplo, quem iniciou e foi para o online, ninguém ficou, quem não estava cativado pelo professor, né? Então, eu acredito que o que deu certo para mim, além de ficar investindo o tempo todo no online, o que melhora para o bailarino, pesquisando isso para fornecer o que for mais confortável para eles na medida do possível, né? Porque a gente não tinha muito o que fazer. Eu acho que essa trajetória que o professor constrói antes, sabe? Então, eu tive os meus alunos aqui que estão comigo há muito tempo, nenhum saiu, sabe? Foi praticamente os que mantiveram o estúdio em pé, foram os meus alunos de sempre, que acreditam no meu trabalho, que acreditam que o desenvolvimento deles tinham que continuar, mas isso porque eu cativei eles por muito tempo, né? Então, eu acho que foi isso, de eles não desistirem, até dando força pra gente, sabe? Sabendo que a escola não ficaria mais de pé se eles não tivessem nos dando aquele apoio naquele momento. Esse depoimento, Carol, que você está falando, eu acho muito legal, assim, de tu poder trazer, né, essa realidade, porque eu vi conversando com os outros profissionais, todo mundo falou um pouco disso, né, que é um trabalho de não é agora, né, os que permaneceram foi exatamente isso, os alunos que já estão contigo há muito tempo, os alunos que já conhecem a nossa metodologia, que acreditam no nosso trabalho, não que mesmo assim alguns não tenham tido dificuldades, claro que não, mas eu acho que a questão que a gente passou, essa provação, digamos assim, foi exatamente essa, né? De anos de trabalho que a gente plantou e que a gente está colhendo agora, né? E, Carol, continuando essa questão de estratégias, eu ia te perguntar, tu falou, né, que, de modo geral, teus alunos ficaram, e como é que foi as tuas estratégias para as aulas mesmo, para a parte metodológica, porque eu não sei se vocês participaram de eventos, de competições, tá? Como é que foi ensinar, digamos assim, né? Coreografar aulas para o online. Como é que foi esse trabalho, cara? Olha, Gabi, acho que tudo. Eu planejo tudo, né? Então essa pandemia acabou com o meu planejamento. Foi tudo por água abaixo. E era uma coisa que a gente não sabia quando ia recuperar. Não sabia, era tudo uma incógnita. Então, o que eu fiz lá no começo? Eu continuei com o meu planejamento de coreografias pensando, daqui a um mês a gente volta. E não voltou, sabe? Mas eu fiz como se eu fosse coreografar para eles no palco. Eu continuei passando. Quando chegou uma determinada hora que eu tive que pensar o que eu faria, né? E aí eu optei por fazer um espetáculo final num drive-in, filmado 1 a 1. Aí eu optei por isso. Aí eu sozinha remanejei a coreografia de um jeito que fosse legal para passar em vídeo, né? Mas eles sempre tinham aquele compromisso comigo, a parte nova, né? Tudo que eles iam decorar, que eles iam ensaiar para um dia gravar. Eu não quis participar, eu peguei poucos vídeos, assim, um solo aqui, um solo ali, participei até para dar um apoio para esse pessoal aí da área de eventos, que eu acho muito importante, né? Mas eu participei com pouca coisa, porque ficou todo mundo, assim como nós, que caiu muito o rendimento, eu acho que de todas as famílias caiu bastante. Então eu optei para os meus bailarinos esse ano não participarem de eventos competitivos, nada online assim. A gente deu uma segurada nessa onda assim de gastação. E o meu espetáculo também, na verdade eu não tive lucro nenhum, a gente só investiu, né? E, na verdade foi um investimento porque foi muito mais caro do que um espetáculo normal, um espetáculo gravado 1 a 1 e depois num drive-in. A estrutura de um drive-in, para ser higienizado, tudo é muito caro.
Então, o que aconteceu? A gente investiu e deu esse presente para os bailarinos. E esse presente o que foi? Um dia a gente se encontrar para gravar um a um e ficar o dia inteiro juntos, que foi muito legal, depois deles sempre em casa o ano inteiro. Outro, se encontrar lá no drive-in para assistir aquilo que eles gravaram, coisa que nunca, eles nem sabiam como é que era a coreografia, né? Só eu que sabia. Então foi tudo muito emocionante, foi tudo muito legal, muito gratificante, assim. Mas também a gente reutilizou figurinos, então não teve gasto nenhum com os bailarinos, né? As famílias não tiveram que desembolsar algum investimento para esse ano. Então foi mais ou menos assim que eu operei. Eu sei que não é o ideal, porque ninguém trabalha com, assim, dando as coisas, né? A gente tem, que a gente precisa, só que eu não consegui estruturar uma outra maneira que eu achasse justa. Então a gente investiu, vai pagar aí devagarinho esse espetáculo e espero que daqui a um pouquinho volte tudo ao normal e a gente possa fazer tudo de novo, festival, ficar aqui aglomerado na sala, não tem coisa melhor, né? Mas, Carol, então vocês filmaram individualmente. Realmente, como tu falou, eles não tinham acesso, eles nunca tinham ensaiado juntos. E eu passava a coreografia e não tinha, tu sabe, né? Pelo Zoom, eu dou aula pelo Zoom, a gente não conseguia corrigir. O Zoom tem um delay, um atrasinho da movimentação. Tu não consegue ver exatamente o movimento, né? Então, quando eles chegavam, a gente foi voltando aos poucos para o presencial ano passado. Eu comecei só em setembro o presencial, com 4 na sala, depois foi para 6 e foi indo devagarinho até a gente ter... tá seguro da aula, tá tudo ocorrendo nos conformes, então a gente trouxe os alunos, né? Mas daí que a gente foi arrumando devagarinho e as filmagens eram em novembro, né? E teve gente que nunca veio na sala, só quis fazer o online mesmo. E seja o que Deus quiser, a gente viu lá no dia de filmar, acertou as coisinhas que estavam erradas. E mas foi um espetáculo lindo. Conversar, assim, né, com outros profissionais e ver que, na verdade, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Com algumas dificuldades a mais em alguns pontos, outras menos, mas que a gente, eu acho que o mais importante que eu vejo é que a gente não deixou que parasse, né? Que a gente conseguiu, apesar de todas as dificuldades. Então, assim, eu também agradeço muito aos alunos que permaneceram, né? As famílias envolvidas, engajadas, porque a gente sabe que não foi fácil para ninguém, mas a gente conseguiu de alguma forma manter a arte, né? Manter acesa aquela vontade de continuar dançando, de continuar produzindo, coreografando, fazendo aula. Eu acho que isso é o mais importante, né? Nesse momento. Não, e não só a arte, né, Gabi? Eu venho da educação física, então meu trabalho todo é para essa área corporal. E eu acho que o momento de se encontrar na aula, de dar risada, porque acaba pelo Zoom ou não, a gente acaba dando risada e é um encontro que uma hora legal se passa, sabe? E tu cuidando do teu corpo, tu cuidando da tua mente, né? Então, quando voltou presencial, todas queriam voltar, né? Elas estavam sem o colégio, quem estuda ainda. E era, na verdade, a hora do conforto delas, né? E continua sendo agora, elas estão voltando um pouquinho para os colégios. Mas, enfim, aqui o estúdio é o refúgio, né? Para passar um pouco por esse perrengue aí que tá todo mundo passando, cada um na sua fase, né? O Thomas pequenininho com a mãe trabalhando em casa, nós adultos tentando dar aula online, os adolescentes que perdem o convívio com seus amigos, que é tão importante, né? Então é ruim para todo mundo, né? Então, se a gente conseguir preservar um pouco de saúde física e mental, aí já é muito importante. Acho que a gente uma das profissões que tem que ser mais valorizada nesse tempo de pandemia é o professor de modo geral, de dança ou não, né? Mas, Carol, então, assim, como a gente está se aproximando realmente do final da live, queria te agradecer muito por ter participado. Para mim é uma honra poder trocar um pouquinho contigo. Eu admiro muito o teu trabalho, né? Então, acho assim, desejo muito e muito sucesso para ti, para tua escola, para o teu grupo. É isso aí, Gabi. Eu que te agradeço também estar aqui um pouquinho falando contigo, né? A gente, na verdade, falou bastante sobre essa questão aí da pandemia, que foi difícil para todo mundo. Legal te ouvir também, saber como é que foi para ti, né? Porque a gente fica aqui no nosso mundinho ali, na nossa telinha agora,
E não, e é tanta informação, né? É tudo em função de online que a gente acaba não vendo. Eu não vi muita coisa dos outros, sabe? Porque tu fica na função, tu dá aula online aqui, daí eu ia lá e gravava o vídeo e editava para mandar o link para os alunos e sabe, tu fica tão presa. Eu não sei tu, mas eu trabalhei o triplo em aulas online. Então, eu acho que eu vi muito pouco como foi. Como eu te disse, eu pesquisei por aí, né, em referências que eu achava bem legais, assim, de tentar achar um modo melhor de dar aula, mas eu não vi como aconteceu, como que a galera, em geral, deu aula, né? Agora que eu tô começando a voltar de novo, ver alguma coisinha e outra ali, como é que estão. Mas obrigada por tudo, tomara que a gente tenha mais papos como esse ao vivo também, né? Não só através da telinha. A tela, né? É verdade. E que tu venha fazer aula, né, Gabi? Nem que não seja. Eu sei que pra ti é longe. Eu sei que tu tá, anos, que já vem. Carol, qual é teus horários? Eu sei que é difícil. Então, Carol, muito obrigada mesmo. E te espero numa próxima oportunidade. Então tá bom, Gabi. Beijo, eu que te agradeço. Beijo, Carol. Tchau, tchau.